Vocês estão ainda, estão aí ainda, né? Claro que estão. Dando continuidade ao nosso estudo sobre filosofia, falaremos de quem? Sócrates. Qual é a importância de Sócrates para a filosofia? Apenas que o cara é a base da filosofia, tranquilo? A base da filosofia ocidental é o nosso amigo Sócrates. E por que o Sócrates é tão importante? Ele é importante porque ele muda o foco dos questionamentos que a filosofia vinha fazendo até então. Quando eu falo isso, eu quero dizer, obviamente, como vimos no modo anterior, dos nossos amigos pré-socráticos. Se os pré-socráticos estavam preocupados com a cosmologia, se estavam preocupados em acessar ou em perceber ou em eleger o elemento primordial, o elemento constitutivo do universo, a gente vai ver uma mudança de perspectiva em relação a Sócrates. Sócrates estará preocupado na capacidade humana de conhecer. Ele estará preocupado em investigar qual a forma, de que maneira ou método para se alcançar o conhecimento. Tranquilo? Por isso que a gente pode apontar que o Sócrates, ou pode afirmar que o Sócrates é um filósofo que começa a se preocupar cada vez mais com o homem. E aí a gente pode falar de uma filosofia antropológica, quando o homem passa a ser o centro das discussões e das temáticas filosóficas, tranquilo? Mudança da cosmologia para a filosofia antropológica. Isso não pode ser esquecido. O que a gente vai perceber a partir daí? Que Sócrates vai desenvolver uma nova área de conhecimento, uma nova área de preocupação filosófica, que é a área da teoria do conhecimento ou epistemologia. Não se esqueçam disso. É claro que outros filósofos darão continuidade, mas isso é uma discussão posterior. O que a gente precisa saber a partir daí, meus amigos? As fontes históricas. Como assim? Por que eu tenho que saber as fontes históricas ao falar sobre Sócrates? Porque não nos chegou até os dias atuais os escritos de Sócrates. O que sabemos de Sócrates foram através, principalmente, desses indivíduos aqui, que reproduziram a sua obra ou reproduziram partes da sua obra. O principal deles é, claro, o seu discípulo, Platão, que lá na Apologia a Sócrates vai elaborar uma série de pensamentos, de ideias relacionados a Sócrates. Não se esqueçam disso. O outro importante pensador que vai nos fazer ter acesso a certas ideias de Sócrates, Xenofonte. Só que Xenofonte tem uma pequena preocupação quando avaliarmos o que ele diz. Xenofonte foi amigo de Sócrates. Então, a sua avaliação, a sua elaboração teórica sobre Sócrates tem uma questão de proximidade que às vezes é perigosa. Outro importante pensador que vai desenvolver ideias socráticas, Aristóteles. Aristóteles, inclusive, vai apontar que Sócrates seria o pai da ciência. Isso é muito importante. E, por último, Aristófanes, um escritor, um cara que escrevia comédia na Grécia Antiga, só que vai apresentar Sócrates do ponto de vista negativo. Vai ser uma perspectiva de negação da contribuição de Sócrates, beleza? Isso é fundamental. Mas a principal obra, o principal autor, para quando quisermos investigarmos a obra socrática, Platão. O que a gente precisa saber daí? Como Sócrates vai desenvolver as suas ideias acerca dessa possibilidade de alcançar o conhecimento e alcançar a verdade. Percebe que eu estou falando da possibilidade. O próprio Sócrates estava muito mais preocupado em questionar do que em fazer afirmativas, do que falar verdades. Afinal, só sei que nada sei, tranquilo? Então ele está muito mais preocupado em questionar. E aí ele vai elaborar um método, uma forma para que o indivíduo ele tenha consciência da sua ignorância e ao mesmo tempo ele consiga construir um pensamento diferente baseado no método racional e crítico, beleza? É o chamado método socrático, que tem alguns pontos importantes. O primeiro, exortação. Você convida o indivíduo à discussão. Você o convida, é uma maneira de você atrair o indivíduo. Segundo, indagação. Você começa a questionar as verdades desse indivíduo. A terceira, a ironia, um método que parte do método socrático, talvez aquele que Sócrates tivesse mais interesse, que é de fato a desconstrução. Você indaga sobre as verdades e você depois vai desconstruindo cada uma dessas verdades, beleza? E por último, o nascimento de uma nova ideia, maêutica, que vem do grego parto. Maêutica significa parto. Então percebe como para Sócrates é difícil, como é custoso, como é trabalhoso você gerar uma nova ideia, como é difícil você
afirmar uma verdade, tranquilo? A partir daí, o que a gente precisa saber? Sócrates vai ser apontado como um grande o quê? Subversivo. Sócrates Black Bloc, maluco. Como assim? Calma. É só para você entender, tranquilo? Mas, de fato, dentro daquela estrutura da sociedade ateniense desse período, Sócrates vai ser apontado como um indivíduo que quer desarticular, que quer colocar em xeque a própria estrutura política, social e, posso afirmar também, cultural, a própria ideologia. Vamos entender. Sócrates será preso e acusado por 3 crimes que eram crimes graves dentro da sociedade ateniense. Quais são eles? Acusado de corromper a juventude ateniense. É claro, a elite ateniense não ficou nada satisfeito quando Sócrates começou a afirmar que as verdades absolutas não existiam. Ao afirmar isso, ele colocava em questionamento a própria ordem estabelecida. E a elite nunca gosta de ter a ordem estabelecida questionada. Outro ponto, ele foi acusado de atuar contra os deuses da cidade. Opa, percebe, falamos do desenvolvimento da polis, falamos do pensamento racional, mas, meus amigos, a mitologia ainda se faz presente, galera. O pensamento baseado na religião, a importância da religião, por exemplo, ela não deixa de existir porque a filosofia surgiu. Haja vista até os dias atuais, né, galera? Vivemos num período auge do cientificismo e a cada vez mais as religiões ganham cada vez mais adeptos, beleza? E por último, ele é acusado de agir contra a democracia citadina. Vou te falar uma parada. Sócrates não concordava com a democracia tal como ela fora desenvolvida na polis grega, tranquilo? Na polis ateniense. Bom, a gente fala de um modelo político que de fato se tornou um modelo político para o mundo. E aí um cara que não concorda com isso, coloca também mais uma vez em xeque a estrutura política daquela sociedade, ficou difícil para Sócrates, não é verdade? Diante disso, e não abrindo mão das suas convicções, Sócrates foi obrigado a se envenenar. Isso foi o que o tribunal que o julgava sentenciou. Ele foi sentenciado a tomar lá a cicuta, que era um veneno. Ele se envenenou como uma forma de protesto, porque ele não aceitou essas acusações. Quer dizer, ele aceitou de fato, ele disse que de fato o seu objetivo era esse. Galera, pensa no seguinte, o pensamento socrático vai ser a base da discussão de Platão, seu principal discípulo, e do discípulo de Platão, Aristóteles, que vão desenvolver e vão seguir caminhos completamente diferentes na busca da verdade. Um beijo, um abraço e a gente se vê.